uma perguntinha só. Ali nas notas era sobre 100, daí tive umas notas que você botou 6, tive 60, não sei se tem problema aí. Umas que era 100, ficou 10, não sei se é sobre 10 a nota dos trabalhos. É sobre 100 ali ou não tem problema como o senhor digitou aí? 100 e Não sei se 10 me para mim é a entendeu. mesma coisa. Ah, tá, não. É só para descargo de consciência mesmo, só para... Obrigado. De nada. Bom. Então, para finalizar aqui, acho que é interessante a gente fazer esses dois exercícios aqui, essas duas que ficaram da semana passada, primeiro, para a gente terminar a atividade 17 e para quem precisar fazer alguma coisa no trabalho, né? Porque o trabalhinho, o grupo 3, exige um pouco disso, né? As questões do grupo 3 eu poderia ter puxado mais vocês, né? Aquela é muito fácil aqui, né? Muito fácil. Bom, mas enfim, agora já tá dado. Então tá. Então, vamos lá. Eu já mandei essa planilha de Excel para vocês. Eu vou botar PowerPoint na planilha de Excel, depois eu envio ela completa. Então, vocês têm um problema, que é resolver essa equação diferencial, né? Essa equação diferencial, ela é sempre na forma, né, y' mais p y, aqui é y duas linhas, y' mais qy igual a f. Ok. Então, o que acontece aqui? Né? Nós temos que olhar, quando a gente olha para a equação, a gente tem que identificar quem são os p's, q's e os f's. Bom, o f é zero. O p é 3x? O q é 3? Não, né? O p é 3x que divide x ao quadrado. Ou seja, eu vou dividir toda a equação por x ao quadrado, né? Porque a forma da equação diz que aqui é 1. Então, se aqui é 1, eu vou dividir toda a equação por x ao quadrado. Certo? Então, veja. O meu p é 3x sobre x ao quadrado. Então, é 3 sobre x. É 3 sobre x ao quadrado. Tá? Agora, y1 igual a 1 e y' de 1 igual a menos 5. São as condições iniciais. E eu quero fazer a simulação entre de 1 até 100. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o começo. Tá? Então, quem é meu x0? O x0, meu x inicial, é 1. Quem é meu x final? Meu x final, tá, x0 igual. Meu x final é 10. Qual é o meu tamanho de subintervalo? Qual é o tamanho de subintervalo? Meu n. Meu n é 80. O meu h ou dx, vou botar h, tanto faz. É quanto? É igual ao final menos o inicial dividido por n. Enter. Tá. O que mais que eu preciso? Vamos pegar o... Nós temos o y0. Primeiro y é 1. E nós temos a condição de derivada, né? Ou seja, o y' 0. O que é o y' de 0? O y' de 0 é menos 5. Vamos anotar isso aqui, porque isso pode ser importante. Então, vamos fazer aqui. Então, anotamos as informações, essas informações, e vamos agora montar a tabela. Então, o K, o X, o Y. Eu vou anotar aqui o P e o Q. Né? Por quê?
Se a gente conhece esses valores, a gente pode depois só montar essa fórmula aqui no y, que é mais fácil. Então, na linha 0, o meu x vale quanto? Na linha 0, o meu x é 0. Né? Quem é meu y na linha 0? Meu y é o y0. Ou seja, esse y0 aqui, isto aqui na linha 0, eu estou preenchendo com quem? Com a condição inicial, sem a derivada. Tá? Bom, agora, o que eu tenho? Vamos para a segunda linha. Né? Vamos para a segunda linha. Então, na segunda linha, eu vou ficar com o valor de cima mais o ΔX. Vamos fechar ele. Vai vir quem? Vai vir a condição envolvendo a derivada. Então, o que eu sei? Aqui vem a condição envolvendo a derivada. Então, como eu sei que eu tenho y' de qual linha? 1. Vai ser o y de 1 menos o y0 dividido por h. Então, isso aqui, essa conta eu já tinha feito já está no PowerPoint, né? Da aula passada. Então, para não ir lá precisar pegar, eu vou fazer ele aqui. Então, eu quero saber esse y. Isso aqui é conhecido, isso aqui é conhecido, isso aqui é conhecido. Então, tá. Então, o y' de 1, vou isolar o y1. Vai ficar y' de 1 vezes h igual a y1 menos y0. Desta maneira, o y menos y0 vai para o outro lado. Ou seja, o y' de 1 vai ficar quanto? Y de 0 mais y' de 1 vezes h. Essa fórmula aqui, né, essa formulação aqui, ela vale para todo mundo, né? Isso a gente fez na aula passada. Na aula passada eu chamava esse valor aqui de A, né? Eu dizia assim, isso aqui corresponde ao A, né? Lá no slide vocês vão encontrar isso aqui, né? Mais A vezes H. O A foi uma letra que veio na minha cabeça na hora. Então, o que vai ser isso aqui? O que vai ser isso aqui? Vai ser igual a y1 mais o h vezes o y', né? Tá ali. Então, é o y0 mais o h vezes o y'. Essa é a condição inicial. Essas são as condições iniciais do problema. Como eu tenho uma derivada segunda, eu preciso de duas condições para começar o problema. Então, como eu tenho uma derivada segunda, eu preciso de uma condição, preciso de duas condições. E uma condição envolvendo derivada. Tá. Quem é o P? O P é 3 que divide x. Quem é o Q? É o 3 que divide x. Opa! É igual ao 3 que divide o x ao quadrado. Então, o que acontece? Arrastei. Então tá. O que vai acontecer na linha 2? Na linha 2, o meu x, eu vou arrastar simplesmente? Não, né? Eu vou agora começar a programar esta expressão aqui. Então, o que acontece na linha 2? Vamos ver aqui. Então, na linha 2, se o meu y' mais 2, né, se o y' mais 1 igual a y2, então quem vai ser meu i? O meu i vai ser 1, né? E quem vai ser meu i menos 1? O meu i menos 1 vai ser
0, né? Ou seja, se o y mais 1 é 2, o i é 1 e o i menos 1 é 0. Por que eu estou fazendo isso? Porque na hora de montar aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou calcular o y de 2, eu vou estar calculando esta célula, que vai ser o y de 2. Ela vai ser quem? Vai ser 2h vezes o f de i. Ou seja, se aqui é 2, aqui só pode ser 1, né? Ou seja, tem que ser 1 mais... Tem que ser 1. Aqui é 2 ao quadrado. Menos 4 mais 2h ao quadrado vezes o Q. Se aqui é 2 e aqui é Q de i, vai ter que ser Q de 1 vezes o y de 1. Agora, menos, abre parênteses, 2 menos Q de i, 1, né? Q de 1. Ah, droga, tá bem aqui. P de 1 vezes o H. Vezes quem? Aqui, vezes quem? Quem é que vai multiplicar ali? Se aqui é y de 0, se aqui é y de 2, aqui vai ser y de 0, né? Então, voltando aqui, né? Voltando aqui. Então, se aqui é 2, aqui é 1, aqui é 1, aqui vai ser quanto? 1 menos 1 vai ser 0. Então, isso é importante a gente se dar conta. Então, tá. Vamos ver o seguinte. Então, igual. Abre parênteses. Não tem o F, né? Não preciso fazer. Então, vai começar direto no menos 4. Menos 4 vai ser mais 4, né? 4 menos 2. Então, vai ficar esse menos aqui com esse mais, vai ficar menos 2. Abre 2 parênteses. Vai ficar 4 menos 2 vezes o Q anterior, que é o Q, não, o P, vezes o H ao quadrado, né? Fechei o parênteses. Bom, 4 menos 2 vezes o Q vezes o H ao quadrado. Vezes quem? Vezes o Y anterior, vezes o Y1. Menos, né? 2 vezes menos o P, melhor, 2 vezes não, 2 menos o P vezes o H fixo. Vezes quem? Vezes o Y zero, né? Ou seja, o Y zero vezes I menos 1. Se o I é 1, então 1 menos 1, 0. Então Y de 0. Dividido isso por quem? Aqui não botei. Dividido por quem? Por 2 mais PIH. Então, dividido por 2 mais o P, né? Vezes o H. Fixo. Tá? Então, está programado. Tá aí. Ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui tá muito baixo esse valor. Eu programei certo? Deixa eu ver. E2R. Tá, isso aqui tá certo. Vamos fazer o seguinte. Vamos verificar se tiver alguma inconsistência. Então tá. Agora vamos arrastar. Ele quer que arraste até n igual a 80, né? Vamos dar uma arrastada. Parará. Tá.
ver aqui, ó. Arrastei demais. 80, né? Ele quer que venha só até aqui. Venha até aqui. Excluir. Até 80. Vamos ver como é que ficou a solução. Então, fiquei curioso. Então, vem aqui inserir. Aqui ficou o gráfico da solução. Tá? Essa aqui é a minha solução numérica. Né? Essa aqui está a minha solução numérica. Bom, será que a gente fez as coisas certas? Bom, como a gente tem a solução analítica, a gente pode verificar se a gente pode confiar, né, na resposta. Na verdade, a gente pode confiar na resposta que está tudo certo. Ah, não. Eu já fiz esse exercício aqui antes, então eu sei que ele está certo. Mas a resolução, quando vem, aplicamos certinho as continhas. Então, vamos comparar com a solução analítica. Tá? Se eu fizer a comparação com a solução analítica, Y analítico. Solução analítica é uma solução bem horrorosa, né? Então 1 sobre x vezes, abre parênteses, o cosseno da raiz de 2 vezes o ln de x, fechei o cosseno, né? Menos 2 vezes a raiz de 2 vezes a função seno de raiz de 2 vezes o ln de x. Opa, ln de x não, né, gente? Tem que vir ali e colocar o valor do x. Fechou ali, fechou o seno e fechou outro parênteses. Ali, tem que fechar um. Vamos arrastar. Olha lá. Vamos comparar os dois gráficos, né? Vou tirar esse aqui e vou comparar os dois gráficos. Então, vamos botar aqui um em cima do outro. Selecionei as linhas. Ó, certinho, né? Sem grandes mistérios. Certinho. Solução numérica e solução analítica. Tá? Sem grandes mistérios. Sem grandes mistérios. Tá? Um exercício que eu estava fazendo no Silab, envolvendo essa questão, deixa eu ver aqui se eu acho. Vamos ver, aula aqui. Então, eu fiz aqui no Silab, eu fiz, por exemplo, só com 8. Né? Eu fiz só com 8, o gráfico é esse aqui. Então, eu fiz só com 8 intervalos. 8 subintervalos. Vê, o gráfico é bem feinho. Né? Agora, opa. Fechei e fechou tudo. Se eu faço agora com, vamos dizer, 800. Né? A gente fez com 80, vou fazer com 800. Se eu faço com 800, ele criou um outro gráfico. A gente vê que agora a diferença é bem pequena, né? A diferença entre o exato, o analítico e o numérico é bem pequena. E eu tinha feito com 8.000, e 8.000 demora um pouquinho e a diferença praticamente desaparece. Então, aquela história. Para eu ter precisão, eu preciso diminuir o número de subintervalos.
Então, era esse problema aqui. Depois eu vou postar para vocês esse material aqui do Excel. Tá? Vamos ver a segunda. O último exercício. Aqui também é uma repetição, só que agora não tem solução analítica, né? Já viu que a metodologia ela funciona perfeitamente, então vamos resolver sem a solução analítica. Então, meu x inicial é quanto? O x inicial é 1. O meu x final é quanto? É 10. O meu n é quanto? 80. O meu h é quanto? É igual ao final menos o inicial dividido por n. Assim, né? Ele não sabe quem é x inicial e quem é x final, né? Eu tenho que dizer x final menos inicial. Tá. Mais. Que a gente tinha anotado antes. A gente tinha anotado o y0, né? O primeiro y. Ele é 1. O y' de 0. O y' de 0. Né? Linha de 0. A gente às vezes chama de A. Vou botar lá no material, lá no PowerPoint, às vezes eu chamei de A. Que é igual a 1 também. Vamos anotar as coisas. Então vai ficar o A, o X, o Y, P e o Q. Eu não vou colocar o F porque eu estou vendo que o meu F é 0. Né? Então, o que vai ser meu P? Vai ser 10x dividido por 8x ao quadrado. Então, esse valor aqui, como ele tem que ficar na forma 1y duas linhas, então para ficar 1y duas linhas, eu divido todo mundo por 8x ao quadrado. Eu vou dividir 10x por 8x ao quadrado, vai ficar 5 sobre 4x. Tá? Então, a linha 0, o meu x vale o meu x0. Né? O meu y é o y0. O meu p é quanto? É 3, que divide... 3 não, né? Exercício anterior na cabeça. 4 vezes x. E vai ser o quê? O que vai ser x menos 1 dividido por 8 vezes x ao quadrado. Tá? Ok. Então tá. Ô, Celso, não seria 5 sobre 4x? O P não seria... Ah, tá certo, tá certo. Desculpa, eu li errado ali, desculpa. Tá tranquilo. O próximo. 1 mais anterior. O x mais o h. Mais. Agora vamos colocar aqui, né? Aqui é aquela velha história, né? É este mais este valor vezes este valor aqui, né? E aí eu arrasto P, arrasto P. Tá. Nós vamos agora para a linha 2. A linha 2 a gente também precisa... Aqui na linha 2, então, começa a programar a fórmula, aquela fórmula ali, né? Então, não tem o F, eu não vou digitar aquela parcela. Então, vai ficar, abre parênteses, menos 4, vai ficar mais 4. Menos 2 vezes o Q vezes o H ao quadrado. O H ao quadrado. Fechei. Vezes o Y1. Né? Menos 2 menos o P, esse P aqui, vezes o H ao quadrado, vezes o H sem ser ao quadrado, vezes esse Y aqui.
Lembrando que aqui, ó, aqui tem um errinho, né? Tem que ser este P, né? Esse Q. Então, tem que ser o Q da linha anterior. Então, e aqui o N, esse Y e menos 1 é o Y0. Dividido tudo isso por quem? Por 2 mais o P, né? Vezes o H ao quadrado. Ou melhor, só o H. Estou com H ao quadrado na minha cabeça. H. É isso aí, né? Então, 4 positivo, menos 2Q vezes H ao quadrado, vezes Y, menos 2 menos P vezes H, vezes o Y e menos 1, dividido por 2 mais O, mais o O, mais o P, né? Vezes o H. Ok. Aí. Okay. Ele quer que eu arraste até a linha 80, né? Até x ser 10. Então, na linha 80, o x tem que ser 10. Ver? Passei de novo, né? Ó, meu x, o que aconteceu com o meu x? Uma cara de que eu não amarrei o x. Isso. Eu não amarrei o x. Não amarrei o h, né? Isso. Agora sim. Então, temos o x e y. Inserir. Opa. E aqui está a nossa solução. X aqui em cima. Não tem solução analítica para nós compararmos, mas, tendo em vista o bom comportamento da solução, nós podemos sim né, confiar que esta é a solução da equação diferencial. Quando nós iríamos desconfiar? Quando o nosso comportamento fosse, vamos dizer assim, muito estranho, crescimento muito rápido. Em poucas iterações, em pouquíssimas interações, a solução vai descambar para mais infinito ou menos infinito. Geralmente quando se tem alguma coisa errada, a solução descamba para mais ou menos infinito. Né? Então, você vai ter números na ordem de, sei lá, 10 enormes, números enormes. Enfim, então aqui nós temos uma solução bem organizadinha. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Tá? E não tem mais nada preparado para hoje. Tá? Então, as outras duas lives nós não vamos ter. Elas vão ficar exclusivamente para vocês terminarem a atividade 17. O trabalho, vocês têm a atividade 17, vocês têm a atividade 17, vocês têm o trabalho para fazerem. E quem tem que reenviar alguma coisa, porque ficou com nota abaixo de 5 ou não enviou, vocês têm que enviar. Então, a atividade 17 vocês podem enviar até o final da semana. O trabalho é até domingo. Domingo, 23h59. Tá? O reenvio também é domingo, 23h59. Por quê? Porque eu tenho que dar nota para vocês até terça-feira. Eu acho importante que quem vá para Grau C tenha pelo menos uma semana para poder estudar, né? Acho que é justo. E quem passou, saber disso o quanto antes. Então, não é para ficar rabo. O que é ficar rabo? É pendência. Então, não entregou no dia
Não entregou até lá, não adianta me enviar por e-mail. Ficar chorando as mágoas e papapá. Não apareceu lá, acabou-se. Tá? Então, é a última chance. Tomem cuidado na hora de enviar o trabalho. Lembra, envie em PDF, porque o PDF, o Moodle abre, e se o Moodle abre, eu posso corrigir. Se vocês enviam em Word, o Moodle não abre. Eu não posso ler. Tá? E também porque no Moodle eu posso corrigir e fazer comentários. Então, tem bastante coisa para fazer. Quem está em dia, tá ok. Mas tem muitas coisas pendentes, tem que correr atrás, certo? Eu também mandei para vocês um modelo de entrega. Aquele modelo de entrega é a forma como eu gostaria de ler os trabalhos de vocês, certo? Organizado, né? Tem que deixar claro o que é o objetivo, tem que desenvolver as equações. Se tem uma equação, você tem que montar uma equação, montar tudo. Sigam aquele modelo que não tem problema. Não vai dar erro seguir aquele modelo. Não precisa botar tabelas de 10.000 linhas. Aqui, o gráfico. Né? Como é que eu sabia? Se vocês olharem no exemplo agora, como é que eu sabia que a solução estava correta? Quando eu fiz o gráfico. Né? Que adianta ter 80 linhas? Eu vou conseguir ver aquela senoide? Não vou. Vou ter que fazer o gráfico. Se você olhar lá, eu não peço tabela, eu peço que você me faça o gráfico. Na questão do grupo 1 da integral, né? Se você resolve bem direitinho a integral, vai estar tudo certo. Se você fizer alguma coisa errada na tabela, a integral vai acusar. Tá? Era isso que eu tinha para mostrar. Outra coisa, quem faz no Silab, na metodologia, tem que mostrar o algoritmo. Então, o algoritmo você mostra na metodologia. O gráfico final é no resultado. E a interpretação do resultado é na conclusão. Tá? Então, só uma questão de organização do trabalhinho de vocês. Tá? Cada resposta é como se fosse o trabalho do grau A, mas mais sucinto. Agora vocês vão fazer rapidinho. Uma linha para cada coisa. Objetivo do trabalho, né? Objetivo, calcular o volume do cilindro. Ponto. Simular o resultado da equação diferencial. Simular o resultado também é um objetivo. Tá? Não tem muita novelinha. É papo. Entregas em duplas. Lembrem de outro detalhe. Coloquem o nome do coleguinha. Porque tem gente que está fazendo em dupla, acredita que o colega põe o nome, mas o colega não põe o nome. E aí o professor abre, corrige. Para, não tem nome nenhum no trabalho. Olha, fulano que enviou, então esse trabalho é do fulano. Aí depois passa-se 5 trabalhos, o coleguinha diz, mas eu fiz com o Beltrano. Aí eu vou lá, olho, não tem o nome do Beltrano lá. Não tem o nome de ninguém. Então, se o aluno Celso envia, ele está fazendo com o aluno Marcelino, ele tem que botar os 2 nomes, porque senão eu não vou saber. Tá? Tem que botar os nomes nos trabalhinhos. Os 2. Porque senão eu não sei. Senão eu vou contar a nota para quem está enviando. Tá? E depois não adianta chorar, porque como é que eu vou saber que vocês tinham feito um acordo já há muito tempo? Aí não dá mais. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Tá? Então era isso, pessoal. Semana que vem, a princípio, não vai ter live. Pode até ter uma live, mas já com as notas postas. Infelizmente, a gente só teve uma aula presencial, né? Quem sabe nos vemos semestre que vem lá pelos corredores da FTech. Vamos torcer que sim, certo? Tá, pessoal. Terminando a nossa live. Bom trabalho a vocês e até mais.